Olá, esse é o comentário mensal sobre o mês de março de 2023 da equipe de gestão da Shore Capital. Revisamos os acontecimentos que nos chamaram a atenção durante o mês. Falamos um pouco sobre os principais fatores de risco que estamos monitorando e eventuais análises ou ofertas que devemos avaliar nas próximas semanas. Cenário internacional. O cenário internacional foi dominado no mês de março pelas quebras de três bancos americanos, Silvergate, SVB e Signature, e posteriormente pela necessidade de resgate do Credit Suisse, CS, pelo UBS, com o auxílio do governo da Suíça. Coube às autoridades monetárias nacionais protegerem a economia e garantirem a liquidez do sistema financeiro, a fim de evitar um contágio similar ao ocorrido em 2008. Interessante ressaltar que os problemas vistos agora nada têm a ver com a maior crise financeira recente, pois os eventos estão relacionados, no caso dos bancos americanos, a descasamento de liquidez entre ativo e passivo, acompanhado da má gestão de risco pelos bancos que vinham surfando um mercado de liquidez abundante. Já no caso do CS, foi apenas o processo final de uma continuada desvalorização do banco, devido a dificuldades em apresentar os resultados planejados. Contudo, o risco de liquidez apresentado reacendeu discussões a respeito da continuidade de aperto monetário via alta de juros pelos países e trouxe bastante incerteza aos mercados de juros e câmbio. Nos Estados Unidos, os dados de desaquecimento econômico seguem divergentes, com setores como saúde, turismo e lazer ainda em processo de expansão e puxando contratações e aumento de renda. Ainda assim, vemos as discussões sobre interrupção da alta de juros ou até sua reversão com alguma preocupação, uma vez que entendemos que as declarações das autoridades monetárias americanas indicam ainda espaço para talvez um ou dois aumentos e um posicionamento mais prolongado dos juros americanos em patamares mais elevados do que o histórico recente. Sendo assim, o Fed em março subiu em 0,25%. A taxa de juros para o patamar de 4,75% a 5%, e entendemos que é provável ao menos mais um movimento desses. Na Europa, os dados seguem mornos e grande parte da preocupação segue voltada ao controle de inflação e agora já cotidiana observação sobre o desenvolvimento da guerra entre Rússia e Ucrânia. Um novo capítulo desse tema foi a entrada, de forma bastante rápida, da Finlândia ao bloco militar da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, parceria militar entre países do Ocidente, que criada em 1949 como resposta às expansões militares da União Soviética. Já no mercado chinês, temos acompanhado um aumento nas políticas de extensão de crédito para setores de infraestrutura e uma retomada dos discursos sobre crescimento econômico, apesar de frases como cerca de 5%, direcionarem que o governo já está prevendo um processo de crescimento menos acelerado do que o ocorrido nas últimas décadas. Estamos também atentos às evoluções de políticas comerciais voltadas para utilizar o yuan chinês como moeda para transações com países grandes, parceiros comerciais da China, como Índia, Arábia Saudita, Rússia e Brasil, e para o consequente fortalecimento dos bancos chineses em suas operações internacionais. Cenário local. O cenário brasileiro segue favorecido pelo ambiente externo mais favorável a moedas de países emergentes, bem como para preços de commodities sustentados em patamares mais altos há algum tempo. No campo puramente doméstico, a apresentação do novo pacote de controle fiscal, chamado de arcabouço fiscal na imprensa, foi motivo de melhora nas perspectivas do mercado sobre o controle de gastos do governo. Não que o conteúdo da apresentação tenha sido excelente, mas a economia sempre se beneficia de alguma previsibilidade. Temos recebido análises de especialistas com ponderações positivas e negativas, mas entendemos que será necessário aguardar a apresentação do texto da legislação no Congresso e acompanhar a aprovação para ter uma posição final sobre os efeitos da regra fiscal do governo Lula. Ao longo do mês, apesar dos choques do mercado internacional citados acima e do mercado de crédito local, com sucessivas empresas pedindo proteção contra credores à justiça,
observamos um fechamento importante nas curvas de juros para um patamar inferior ao do início do ano e um aumento nos prêmios do mercado local de crédito. Apesar disso, segue o processo público de pressão por parte do governo para que o Banco Central baixe os juros, ainda que a inflação não esteja convergindo para a meta em tempo suficiente. Cabe ressaltar que o IPCA de fevereiro veio em 0,84% e acumula, nos 12 meses completos, 5,60%, bastante acima das metas do BC. Frente a isso, no dia 22, data de divulgação da ata do Copom, Comitê de Política Monetária, o mercado foi surpreendido por uma ata bastante dura em relação à continuidade do aperto monetário e da visão, por parte de toda a equipe diretora do Banco Central, de que a inflação ainda precisa ser combatida e, por isso, o cenário ainda demanda juros mais elevados. Recomendamos aqui a leitura da ata do Copom deste mês, do 153ª reunião do Copom, que esclarece a análise do Banco Central sobre o cenário econômico, ofertas e ativos em análise, como o cenário americano aponta para uma interrupção das altas de juros na próxima reunião do FOMC, o Comitê de Política Monetária de lá, e já contando com um processo de estabilização da liquidez no mercado americano, retomamos análises para voltar a investir em ativos americanos para as políticas de investimento com este perfil. Seguimos também revisando ativos de renda fixa local, sobretudo aqueles com alguma exposição no mercado de crédito, a fim de aproveitar a expansão dos prêmios deste mercado. No mercado de fundos imobiliários, temos também retomado o processo de enquadramento das carteiras, a fim de aproveitar as cotas ainda deprimidas pela redução de exposição das pessoas físicas ao mercado de renda variável. Não temos ainda sob revisão nenhuma oferta primária para o mês de abril. Ficamos por aqui este mês. Contem com a Shore como porto seguro de seus investimentos. Equipe de gestão Shore Capital.